vídeo do Argo no ar e hoje a gente tá aqui pra analisar o segundo teaser da série de Percy Jackson. Que assim, eu não estava esperando por isso, eu não estava pronta, eu não estava preparada. Mentira, eu tava preparada sim. Mas definitivamente eu não estava preparada pra eles simplesmente lançarem esse teaser e anunciarem a data de estreia, que é 20 de dezembro desse ano. E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Eu não quero me estender muito aqui porque quem acompanha esse canal sabe que eu gosto de fazer análises longas. O primeiro teaser, que tinha 50 segundos, rendeu uma análise de meia hora. Vamos ver quanto tempo vai dar esse vídeo aqui, mas se você gosta de análises aprofundadas, se você gosta de discutir Percy Jackson e fazer teorias, vem comigo que você vai gostar. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu comentário. Quero dar alguns avisos antes. O primeiro é, na verdade, um agradecimento ao JP, administrador da página Oráculo dos Semideuses, que foi quem me ajudou a fazer essa análise. Ele me ajudou na análise do teaser 1 e também nessa. Ele tem perfil no Twitter, no Instagram e uma conta aqui no YouTube também. Então sigam o Oráculo, que ele também produz vários conteúdos legais por lá. O segundo aviso é, na realidade, um pedido de desculpas, porque assim, esse vídeo aqui tá sendo gravado completamente no improviso, o áudio não vai ser dos melhores, a luz então nem se fala. Mas o importante é o conteúdo, o importante é o que a gente vai discutir aqui, tá legal? Se você é uma pessoa um pouco impaciente e não gosta muito de vídeos longos, dá uma aceleradinha aí, coloca aí o YouTube pra rodar um vídeo na velocidade 1.5 pra ficar um pouco mais agradável pra você, sem que você precise pular nada nem perder nada. E o último aviso é, obviamente, esse vídeo contém spoilers de Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Não vou garantir que não tem spoilers de outros livros do Riordanverso também, mas eu acho que não. Enfim, vamos lá. Bom, vocês sabem que nesse canal a gente analisa cada frame do teaser. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é pra porta do elevador, que aliás ficou lindíssima. Ela tá diferente das portas que a gente vê na ilustração oficial de Percy Jackson e os Olimpianos, da Porta do Olimpo, bem diferente. Eu confesso que, a princípio, eu achei que esse elemento azul aí, essa parte azul da porta, fosse um desenho. Tem uma parte ali que me lembram umas colunas gregas, mas no final das contas eu cheguei à conclusão que provavelmente se trata de uma pintura abstrata mesmo, talvez alguma coisa inspirada em alguma pedra como quartzo azul, enfim. Procurei várias referências na internet para entender de onde surgiu esse design dessa porta. A coisa mais próxima disso que eu encontrei foi essa foto aqui, que é um quartzo azul com molduras douradas, mas não encontrei um significado específico para isso, nem nada que se relacione, enfim, com a série. Mas isso é o de menos importante, vamos agora pro que interessa. Ele, Walker Scobell, na pele de Percy Jackson. Ou melhor, Percy Jackson na pele de Walker Scobell. Enfim, a gente tem esse take aqui dele no elevador, chegando ao Olimpo. A gente sabe disso porque tá na cara dele, com essa expressão de espanto, né? Aliás, eu vou falar aqui pra vocês que eu tô muito ansiosa pra saber como que vai ser essa ambientação, tanto do Olimpo quanto do mundo inferior. Tô muito curiosa pra saber o que eles pensaram pra isso. Mas tem uma coisa nesse take que me chamou muita atenção e que eu vi pouquíssimas, ou ninguém, na verdade. Eu não vi ninguém comentando sobre isso. Se alguém reparou, enfim, não apareceu pra mim, que tem o desenho atrás dele. Eu não sou maluca, tem um desenho atrás dele, lá naquela parede azul ali. Primeiro, quando eu vi, eu achei que era só uma coisa abstrata também, nessa parede ali meio azulada, meio acinzentada. Só que aí eu coloquei esse teaser na televisão, que eu gosto de ver na TV em HD para poder pescar todos os detalhes, e tem um desenho ali. Me lembra, inclusive, talvez aquelas pinturas em cerâmicas, ou meio rupestres, sei lá, mas eu tenho a sensação de que tem uma forma ali. Eu consigo ver duas formas que lembram humanos ou deuses, talvez, de um lado e de outro, e uma no centro, e uma estrutura logo acima. E aí eu fui atrás de referências também, encontrei algumas pinturas que muito vagamente poderiam se encaixar nesse possível desenho atrás do Percy, no elevador. Mas a verdade é que eu não achei nada muito parecido assim. Então pode ser que seja loucura da minha parte, mas eu acho que não. Eu acho que realmente tem um desenho atrás dele. Ou pode ser que seja uma pintura criada ali pra série mesmo, mas de fato parece que tem algo ali atrás dele. E se eu tivesse que chutar o que seria, eu diria que é uma pintura representando ali o poder dos deuses, ou de Zeus,
ou talvez uma pintura deles derrotando Cronos, talvez, não sei. Mas me parece algo assim, uma estrutura grande em cima e os deuses embaixo, enfim. O Percy tá com a mochila dele nas costas. Pra quem lê os livros sabe que nessa mochila está o raio mestre de Zeus, que ele tá indo entregar pra Zeus e finalmente resolver a grande questão do primeiro livro. Ele também tá usando o colar de contas da Annabeth. A gente sabe que é o colar dela porque, primeiro, tem 5 contas e tem também o anel de formatura do pai dela. Pra quem não lembra, no livro a Annabeth empresta esse anel pro Percy quando ele tá prestes a iniciar a luta dele com o Ares, como um sinal de boa sorte. E aparentemente aqui ele ainda não devolveu para ela. Nos livros, se eu não me engano, também não menciona em que momento ele devolve o colar para ela. Além do colar da Annabeth, ele tá usando o próprio colar de couro, que ao que parece, é o colar do Percy, que ao contrário dos livros, ele já recebe no início do verão e ainda está sem contas. Eu confesso que eu tenho uma teoriazinha aí de que esse colar do Percy não é o colar de contas do acampamento, mas talvez alguma coisa de família da mãe dele ou do próprio Poseidon, porque nas fotos oficiais que foram divulgadas, o colar dele parece mais fino do que o colar da Annabeth. E eu não vejo por que o colar de contas do Percy teria um modelo diferente do da Annabeth, sabe? O dele parece ser mais grossinho e tem uns nozinhos assim também. Então eu desconfio que talvez não seja o colar de contas. Ou talvez seja sem contas ainda, enfim. A gente ainda vai ter que esperar a série sair pra descobrir isso. O próximo take que a gente tem é o de Ares, e é a primeira imagem que a gente tem de um deus na série de Percy Jackson, tirando aquela foto oficial que foi divulgada com Zeus e Poseidon. Essa é com certeza a cena da icônica batalha entre Percy e Ares, quando o filho de Poseidon, no auge de seus 12 anos de idade, vira para o deus da guerra e pergunta, com medo? Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa. A gente vê aqui nessa imagem da praia que o tempo ainda segue nublado porque a questão entre Zeus e Poseidon ainda não foi resolvida, mas uma mudança importante que a gente consegue ver aqui é que não se trata da praia em Santa Mônica, mas sim, provavelmente, de Montauk, a praia onde fica a cabana da Sally. E o principal indicativo disso é o farol atrás de Ares, que fica na praia de Montauk, pelo menos se realmente esse é o farol que a gente está especulando que é. E aqui, mais uma vez, tirando essa mudança em relação à localidade, que na verdade eu acho uma mudança super positiva, porque a praia de Montauk tem um significado familiar e sentimental pro Percy, então eu considero uma mudança positiva. Mas tirando isso, a gente vê novamente pontos de fidelidade da série com o livro na caracterização do deus. A única coisa que a gente não vê aqui é o fogo nos olhos, porque nos livros o deus da guerra literalmente tem fogo nos olhos e ele também usa óculos escuros. Mas tirando isso, ele também usa um casacão de couro, cinto, mais ou menos essa vibe aí. E ele está usando uma espada de 2 mãos vermelha, que quando está sob o efeito da névoa se parece com um taco de beisebol, de acordo com a descrição do Percy. E uma coisa que é interessante observar é que a forma como o ator está carregando essa espada nessa cena lembra realmente um taco de beisebol. Então isso pode ser um indicativo também de que na série as pessoas ali, os mortais, vão ver um taco no lugar da espada quando olham para o deus. Uma coisa que eu não consegui identificar se está fiel aos livros é que na descrição do Percy, o punho da espada de Hades tem a forma de uma caveira e tem um rubi na boca dessa caveira. A imagem do teaser não deixa nítido qual é o desenho no punho da espada dele. A gente vê que tem alguns detalhes ali, mas eu não consegui captar que detalhes são esses. Mas isso também é o de menos. E sabe uma coisa que eu achei curiosa? Eu tava relendo o livro para poder lembrar os detalhes e fazer essa análise do teaser, e quando o Percy vê Ares pela primeira vez, lá naquela cena da lanchonete ainda, antes deles irem para a Aqualândia, ele diz que o deus Ares deixaria qualquer lutador profissional no chinelo, ou faria qualquer lutador profissional sair correndo, algo assim. E o Adam Copeland, que é quem interpreta Ares nessa série, é lutador profissional além de ator. Então tem um detalhe legal aí. O próximo take é do chalé de Poseidon. A gente já viu a parte externa desse chalé no primeiro teaser que foi divulgado ano passado na D23. Se você não viu a análise desse teaser ainda, tem aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. E agora a gente vê um pouco do interior. Embora a imagem seja um pouco escura, a gente consegue captar alguns detalhes. Primeiro a gente vê ali que tem vários elementos de pesca, tem uma rede de pesca pendurada num canto, tem também uma armadilha de caranguejos. No teto também tem algo que parece ser uma alga marinha pendurada, ou seja, todos os elementos que remetem ao deus Poseidon.
Bem no centro do chalé, a gente tem uma estrutura ali que não dá para identificar exatamente o que é. O JP do Oráculo dos Semideuses, ele desconfia que possa ser uma fonte, e daí teria outra mudança em relação aos livros, porque nos livros, num primeiro momento, o Percy ainda não tem fonte no chalé dele. Então pode ser que seja realmente uma fonte, e agora ele vai ter esse elemento ali desde o início da história, não sabemos. Além disso, a gente tem os fósseis de animais não identificados, possivelmente animais marinhos, mas a minha teoria é de que esses fósseis são, na verdade, espólios de guerra de outros filhos de Poseidon. Espólio de guerra é aquilo que um lutador conquista após uma batalha. Por exemplo, quando Percy destrói o Minotauro, o monstro se desfaz em poeira, assim como todos os outros, mas o chifre dele permanece intacto. Isso às vezes acontece, e quando acontece, eles dizem que é um espólio de guerra daquele semideus. O próximo take traz um elemento inédito, que é uma ponte. Obviamente isso é no acampamento Meio-Sangue, porque se trata da captura bandeira, inclusive isso foi confirmado no Instagram oficial da série, e a gente vê ali os semideuses uniformizados para capturar a bandeira, mas nos livros a gente não tem essa ponte, ela nunca foi mencionada, pelo menos não até aqui. Então a gente tem aí esse elemento, o que talvez deixe o acampamento mais interessante e a captura bandeira mais interessante também. Não dá pra identificar os semideuses que estão nessa ponte. Eu até tentei, se eu tivesse que chutar, eu diria que a terceira da fila é a Lia, porque ela é um pouco mais baixinha, mas de fato não dá pra identificar ninguém. Mas a gente consegue ver que todos eles estão com penachos azuis nos capacetes, então se trata do time de captura à bandeira do Percy, liderado pela Annabeth e do qual também fazem parte o Percy, o Luke. Lembrando que no teaser 1, a gente viu o time da Clarice, que é o time que tem os penachos vermelhos no capacete. E uma coisa que me chamou a atenção é essas bandeirinhas aí coloridas ao longo da ponte. Pra quem não sabe, essa é a Golden Sky Bridge, lá em Columbia, onde a série foi gravada. Em British Columbia, aliás, onde a série foi gravada. E, originalmente, essas bandeirinhas não fazem parte da ponte. Então, isso leva a gente a crer que elas foram colocadas aí para a ambientação da série. Eu tentei criar algumas teorias do que poderiam significar essas bandeirinhas. Talvez, sei lá, cada vez que o semideus ganha um chalé, ganha a captura bandeira, bota a bandeirinha aí. Ou talvez seja só um enfeite do acampamento mesmo. Enfim. Porém, eu consegui uma imagem com uma fã lá da gringa, eu vou deixar o arroba dela aqui, que ela visitou esse lugar, a Golden Sky Bridge, bem no dia que estavam gravando a série de Percy Jackson lá. Inclusive, foi ela que tirou aquela foto, aquela primeira foto vazada do Walker com a blusa do acampamento Meio-Sangue. E nesse dia, ela também tirou uma foto da ponte com essas bandeirinhas. A gente consegue ver aqui que não tem escrito nada nas bandeiras, são só pedaços de panos colorido mesmo. Então, assim, pode ser que seja apenas um enfeite, pode ser que tenha algum significado, não sabemos. E o próximo take é dela, é uma das criaturas mais icônicas da mitologia grega, que é a Medusa, interpretada aqui pela Jessica Parker Kennedy. Não sei se eu tô falando o nome dos atores certos, tá? Se eu não tiver, perdão. A gente não consegue ver muitos detalhes nessa cena porque ela é super rápida e bem escura, mas a gente tem ali uma maquiagem incrível, dá pra ver uma parte do cabelo dela ali de cobras, e essa cena com certeza se passa na Toca da Medusa, no Empório de Anões de Jardim da Tia Amy. Aliás, eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar essa cena. O próximo take é provavelmente o momento em que o Grover chega na cabana de Montauk, quando Sally e Percy estão lá. O principal indicativo disso é o fato de que aqui o Grover ainda está usando um gorro para esconder os chifres. Além disso, o Percy está usando uma camisa diferente daquela que ele usa na missão, que a gente viu nas outras imagens divulgadas até agora. E a ambientação do lugar mesmo lembra uma cabana, então provavelmente é a cabana de Montauk mesmo. A gente consegue ver a cama da Sally e do Percy ali atrás. E tem o que parece ser um mural de fotos também, que eu também tentei enxergar que fotos eram aquelas. Tem um bilhetinho escrito também, mas não dá pra ler. No livro, nessa parte, está chovendo e o Percy estava dormindo. Inclusive, ele tinha acabado de ter pesadelos. Aquele pesadelo em que ele sonha com uma águia e um cavalo brigando na praia, representando ali a rixa entre Zeus e Poseidon. Nesse ponto da história, ele ainda não sabe o que está acontecendo. Apesar de ainda usar o gorro para esconder os chifres, aqui o Grover está sem o disfarce da perna. A gente não sabe ainda como que vai ser essa questão da perna do Grover na série. Se o Percy realmente não vai conseguir ver em um primeiro momento, se o Grover vai usar calça e sapatos para disfarçar, ou se realmente a névoa ali é que vai tampar essa perna
aos olhos do Percy, né? Porque aos olhos do mortal a gente sabe que não aparece mesmo. Mas essa cena dá a entender que é o momento em que o Percy se dá conta das pernas do Grover, porque o próprio Grover olha espantado, assim, pra cara dele e depois pras próprias pernas. E aqui a gente tem a cena do trio principal saindo em missão, Percy, Annabeth e Grover. Eu acho legal até a disposição dos personagens, Annabeth indo à frente, mostrando esse ímpeto, esse espírito de liderança que ele tem, e o Percy e o Grover atrás. Aqui o Percy tá segurando uma caixa, que é a mesma caixa que a gente viu ele usando nas imagens vazadas das gravações, e até então a gente não tinha muita certeza do que era. Agora o meu palpite principal é que se trata da caixa onde estão os sapatos alados do Luke. Afinal, eles estão saindo do acampamento já com ela na mão. No livro, esse sapato não vai na caixa. Na verdade, o Grover calça eles logo no início da missão. Aliás, um ponto de atenção aqui é que o Grover não tá mais usando calça nem gorro, o que mostra que ele não precisa mais se esconder do amigo, não precisa mais se esconder do Percy, porque agora ele sabe toda a verdade. E em relação aos mortais, ele não precisa se preocupar, porque a névoa vai se encarregar de encobrir a verdadeira aparência dele. A gente tem ali o Pinheiro de Thalia. Eu confesso que a primeira vez que eu vi assim, eu nem me toquei de cara que era o Pinheiro de Thalia. Primeiro porque eu tinha uma outra imagem desse pinheiro, eu nem sabia que pinheiros poderiam ter esse formato assim, pra ser sincera, mas aí eu fui pesquisar e descobri que existem vários tipos de pinheiro, aqueles que parecem mesmo uma árvore de Natal e outros que são mais abertos. Então sim, esse é o Pinheiro de Thalia e isso também foi confirmado no perfil oficial da série. E uma coisa que é interessante é que essa árvore tem um formato meio humanoide, sabe? A minha primeira teoria era de que isso dali seria mais ou menos uma pose de batalha da Thalia. E aí, talvez quando ela morreu, ela parou bem naquela posição e Zeus transformou ela em árvore. Depois eu entendi que essa teoria não faz muito sentido, não ficaria tão legal. E aí o JP do Oráculo dos Semideuses sugeriu que talvez fosse simplesmente porque a árvore tem o DNA da Thalia, então ela acabou se desenvolvendo aí com um formato meio humanoide. Uma coisa interessante desse trecho também é que a gente tem uma muretinha de pedras, o que pode indicar ali realmente os limites do acampamento. Talvez a barreira de proteção seja exatamente nesse limite estabelecido pela muretinha de pedras ali. O próximo take é do Grover, não tem muitos elementos nesse take, mas tem uma canoa ao fundo e ele tá usando uma camiseta laranja. Isso me faz pensar que se trata do acampamento meio sangue. Inicialmente, eu e JP conversando, a gente até pensou que poderia ser um momento em que ele sente cheiro de monstros, mas se ele tá no acampamento meio sangue e não é uma captura-bandeira, não faz sentido ele sentir cheiro de monstros. O meu palpite é que, na realidade, ele tá olhando pra trás, assim, só por qualquer outro motivo. E ele tá segurando um objeto nas mãos. Eu acho que pode ser a flauta dele. Ou talvez algum outro objeto que eu não consigo identificar, mas eu acho que é a flauta. Esse take aí, quando eu vi a primeira vez, eu dei um grito, um berro. Leah Jeffries interpretando a Annabeth Chase, grandona, maravilhosa. E aqui a gente tem alguns detalhes pra analisar. A gente vê a filha de Atena atacando a cauda de um monstro com a sua faca. Não conseguimos ver muitos detalhes da faca. A imagem mais clara que a gente tem da faca da Annabeth até agora é aquela do pôster oficial divulgado, que inclusive tem um detalhe que lembra uma coruja, mas nesse take a gente não consegue ver muito dela, além de um pedacinho da lâmina, que evidentemente é bronze celestial. Mas enfim, vamos começar analisando o cenário dessa cena, agora que a gente já falou da faca. Bom, o meu palpite principal é que se trata do arco St. Louis ou de alguma cena próxima a esse acontecimento. Por que eu não tenho 100% certeza de que é o arco? Porque o arco St. Louis não tem um interior assim, com essas janelas tão grandes. As janelas dele são mais estreitas, como que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então, ou eles modificaram isso, porque a gente sabe que eles não gravaram lá no arco realmente. As gravações foram realizadas todas no Canadá. Então pode ser que eles tenham mudado alguma coisa ali, ou pode ser que na série essa luta não se passe lá no topo do arco, mas em alguma outra parte, talvez no museu subterrâneo que tem lá. Enfim, mas de fato não é igual ao interior do arco. No entanto, o monstro que ela parece estar atacando parece ser o monstro que eles enfrentam no arco, que é a Quimera, e eu já vou explicar por que eu acho que é a Quimera. Mas, enfim, eu acho que se não é no arco, pode ser no Museu Subterrâneo do Arco, ou, enfim, alguma cena próxima, pode ser que seja dentro de um metrô, mas, de fato, o fato da Annabeth estar atacando esse monstro é uma mudança também em relação aos livros, porque nos livros a gente não sabe o que acontece com a Quimera, a gente não sabe nem o que acontece com o filho dela, o outro monstro que tem lá, que é o
Esqueci o nome agora, vou botar aqui na tela porque me deu branco. Enfim, e a gente fica sem saber o paradeiro deles, eles não são derrotados. Então acho até legal que na série esses monstros sejam derrotados e sejam derrotados pela Annabeth. Enfim, então a gente sabe que a gente vai ter uma modificação aí nesse trecho, isso tá bem claro. Mas não sabemos ainda como isso vai se desenhar. No take seguinte, a gente tem o mesmo ambiente, dá pra identificar pelo tipo de teto e tal, pela luz. Então, ainda estamos no mesmo lugar, mas dessa vez a gente vê o pé do Percy ali. A gente sabe que é o pé dele porque ele tá usando um Vans azul, que é o mesmo sapato que ele usa aparecendo em outras imagens que foram divulgadas até agora. E a gente vê a cabeça de um monstro com chifres de bode. E a Quimera é um híbrido ali com bode, serpente, com leão. Então provavelmente se trata da Quimera mesmo, esse monstro. E se trata do mesmo monstro que a Annabeth apunhala, porque as escamas, essas pontinhas vermelhas em cima da cabeça dele, são iguais às escamas na cauda que a Annabeth ataca. Então estamos falando do mesmo monstro aqui. Além disso, naquela cauda que a Annabeth ataca, além das escamas, lá na pontinha do rabo, a gente tem uma estrutura assim que lembra um chacoalho de serpente. E a Quimera é um híbrido de bode, serpente, leão, como eu já falei. A gente também vê uma luz de emergência piscando ali atrás da cabeça do monstro, o que provavelmente é uma luz de emergência, né? Então, isso é um indício de que eles estão em um ambiente privado. E isso também pode ser mais um indício de que eles ainda estão no arco. Como eu falei, pode ser que não seja lá no topo do arco, onde as janelas são menores. Enfim, vamos ter que esperar para ter certeza. Mas, de fato, a Quimera nos livros aparece somente no arco. O próximo take também é outro que me fez, assim, arrepiar, que é o momento em que o Minotauro ataca o carro da Sally, na verdade, o carro do Gabe, quando ela tá levando o Percy e o Grover para o acampamento Meio-Sangue. Eles estão fugindo do monstro e quando eles estão quase chegando lá, eles são atacados debaixo da chuva. Eu queria muito conseguir ver detalhes do Minotauro, tô muito ansiosa pra saber como vai ficar esse monstro na série, mas não dá pra ver muita coisa aqui, a não ser um vulto de um chifre e da pelagem do bicho. Não tem muitos detalhes, até porque a cena é bem escura. E a última cena que a gente tem nesse teaser é do trio principal, numa ambientação que parece ser a mesma cena onde acontece a luta com Ares. E uma coisa que eu amo nessa cena é que eles estão muito expressando os personagens ali, o Grover lá atrás se cagando de medo, a Annabeth cautelosa assim, e o Percy com aquela cara de tipo assim, seu filho da puta. Um detalhe dessa cena é que os três estão secos. Nos livros, quando eles saem do mar, as pérolas de Poseidon, né, explodem no meio do mar, e só o Percy consegue ficar seco depois porque ele é filho do deus do mar, mas o Grover e a Annabeth ficam molhados. Então, das duas, uma, ou na série de alguma forma eles vão conseguir serem transportados direto para a areia, ou o Percy vai ter o poder de secar também os amigos, além de si próprio, o que na minha cabeça faz total sentido, já que ele consegue controlar a água, afinal de contas. E nesse take também a gente consegue ver a pontinha do boné da invisibilidade da Annabeth ali dentro do bolso dela. Tirando as cenas, nesse teaser também a gente tem a Sally falando pro Percy sobre o fato de que as histórias que ela sempre contou pra ele sobre deuses e mitologia, na verdade, é real. No livro, essa conversa não acontece, mas aparentemente essa também vai ser uma mudança na série. E no final a gente tem a voz do Glenn Turman, que é o ator que vai interpretar o Kieran, falando: Percy Jackson, estávamos esperando por você. De início eu achei até que pudesse ser a voz de Hades, mas realmente a voz é do ator do Kieran. Se vocês pegarem outras entrevistas dele, dá pra ver. Além disso, a revista Variety confirmou que se trata do Glenn Turman falando nesse trecho. E uma coisa interessante é que a gente tem nesse teaser, no finalzinho, fica bem evidente isso, um remix da música Riptide. Riptide, pra quem não sabe, é Contracorrente, o nome da espada do Percy em inglês. Essa música é do Vance Joy, mas aqui a gente tá falando provavelmente de um remix ou de um cover. Tem dois caras no Instagram chamados Stilf e Tom Evans que dizem que eles produziram esse cover, mas eu não consegui confirmar essa informação. E outra coisa que eu acho incrível nesse teaser é o conceito do logo. Se vocês repararem, a gente vê que é um logo de metal e, na minha opinião, se trata de um logo de bronze celestial, por motivos óbvios, e ele tá todo ali cheio de raios e ele tá meio que se reconstruindo, como se ele tivesse sido destruído pelo raio mestre de Zeus e estivesse se reconstruindo. Então,
Eu posso estar viajando aqui, mas na minha cabeça o conceito desse logo é justamente mostrar essa reconciliação, essa resolução da questão entre Zeus e Poseidon. Como se o logo tivesse sido destruído pelo raio mestre de Zeus, e o logo é o nome do filho de Poseidon com tridente, né? E agora a gente vê esse logo se reconstruindo. Vocês acham que eu viajei? Não sei. Enfim. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Uma coisa sobre esse teaser é que ele não possui diálogos, infelizmente, até que a gente ainda não teve diálogos entre os personagens, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho por isso. Eu tô muito ansiosa pra eles divulgarem um trailer mais completo, onde a gente com certeza vai ter mais material pra analisar, pra avaliar, mas de fato, o pouco que a gente teve até aqui foi muito empolgante. Eu quero saber o que vocês acharam, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal do Argo e seguir também o Oráculo dos Semideuses. Ah, e lá no Twitter do Oráculo, ele fez uma trilha em que ele coloca todas as cenas e imagens oficiais que foram divulgadas até agora em ordem cronológica em relação aos acontecimentos dos livros. Vão lá dar uma conferida. Um beijo e até o próximo vídeo do Argo!